Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com
ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, sei que errei, mas vim pra acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei vi a muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, o novo proceder, com a mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É bom estar novamente com vocês para louvarmos juntos com o corpo de Cristo e agradecermos a Deus pelo que Deus tem feito. Deus tem sustentado as famílias, tem dado suporte. Deus tem falado nos nossos corações e estamos orando para que esses tempos mudem, esses tempos melhorem. Então, estamos todos aqui reunidos como equipe, como grupo, para fazer o trabalho, para que a mensagem do Evangelho chegue à sua casa, a mensagem chegue à sua família, que você continue sendo edificado pela palavra de Deus. Então, temos alguns avisos, que a partir do segundo domingo do mês de setembro, estaremos voltando com os cultos presenciais, com todas as regras estabelecidas pelo governo, com toda a segurança, com número limitado. Vamos dar mais detalhes sobre isso, então fiquem atentos. Nós vamos enviar
essas informações. Queremos dizer que sexta-feira celebramos como Igreja do Senhor, e o Corpo Diaconal fez uma homenagem pelos 25 anos de casados do pastor Anildo Laurentino com a nossa irmã Messia. Então foi um momento de celebração, uma homenagem, agradecendo a Deus pelo casamento dele e pela família dele. Então vamos louvar o Senhor, vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, e que o Senhor esteja falando nos nossos corações, através de sua palavra, através dos louvores, esteja usando os seus servos para a glória do seu nome. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, para fazer a tua obra, para sermos usados por ti, para levar a tua palavra à tua igreja. Estão reunidos nas casas. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos, te pedimos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que tu possas sustentá-los, que tu possas orientá-los. Obrigado, Senhor, porque tu tem sido presente. Queremos, em especial, colocar nas tuas mãos a vida do teu servo Robinho, lá do nosso grupo discipulado, que tem passado por uma luta com seu pai, com enfermidade, Senhor. Que tu possas estar sustentando, que nós, como igreja do Senhor, estejamos orando pela vida dele, vida do seu pai, e por todos aqueles que estão enfermos, estão enfrentando momentos difíceis. Obrigado, Senhor, por tudo, que nós possamos ouvir a tua voz, através dos louvores, através da leitura da tua palavra, através da pregação da tua mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos lembrar também que tem irmãos que estão servindo a Deus também nas ruas, com as nossas obras sociais. Queremos lembrar do nosso compromisso, nossa adoração ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Temos aí a informação das contas para que você possa fazer a contribuição para que as obras missionárias da igreja, as obras sociais possam continuar. Que Deus continue usando a sua vida para esta obra. Que Deus abençoe a todos, que louvemos ao Senhor e escutemos a voz do Senhor, estejamos atentos. Em nome de Jesus. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real e nação santa. E depois nessa música a gente fala que te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Santo, santo, santo és. Somente tu és digno do nosso louvor. Vamos cantar juntos. Sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar, Senhor do universo, autor da criação, minha alegria. Te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor. Digno és do meu louvor. Santo és, Senhor.
mais uma vez juntos cantar. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real e nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar, Senhor do universo, a toda a criação, minha alegria. Te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor, digno és do meu louvor. Amém. Que venha o teu reino e faça a sua vontade. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
céu. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: é tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Amém, irmãos? Deus já tem falado nos nossos corações através de louvores. Estejamos agora orando, agradecendo a Deus, porque Ele vai continuar falando nos nossos corações através da pregação da Sua palavra. Que possamos estar atentos à voz do Senhor, que possamos estar ouvindo Sua voz e aplicando a palavra de Deus em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos de louvores entoados a Ti, por esses cânticos. Te agradecemos por essa equipe maravilhosa que está aqui para servir a Ti, Senhor, e abençoar a Tua igreja, para que a Tua palavra chegue aos lares, para que a Tua igreja continue sendo edificada e sustentada pela Tua palavra e que nosso espírito esteja sempre sendo edificado para estar em comunhão contigo. Te agradecemos pela Tua igreja,
Te agradecemos também pela vida da nossa congregação no bairro dos Coelhos, que também estará voltando às suas atividades no início de setembro. Te agradecemos pela vida do pastor Amaro Roberto, pelo seu trabalho com missões, pelo trabalho na congregação dos Coelhos, pelo teu povo ali naquele bairro. Te agradecemos também pela associação. Obrigado, Senhor, por tudo, e que estejamos atentos à tua voz para ouvir a tua palavra e que possamos aplicá-la em nossos dias, para que possamos estar firmados na fé. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento vamos conversar um pouco sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, sobre os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu convido você a, junto comigo, ler nesse momento o que está escrito lá na carta, a carta aos Hebreus, no versículo 13, a partir do verso 7. Vamos ler apenas do 7 ao 16, o que está escrito lá na carta aos Hebreus. Diz o seguinte, Hebreus 13, a partir do verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta para o pecado, pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Vamos fazer uma oração rápida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus se entregou por mim, se entregou por todos, Senhor, e morreu e ressuscitou naquela cruz por nós, Senhor. Porque hoje, por isso podemos estar aqui hoje, para louvar ao teu nome, para te adorar, para conversarmos contigo e para buscarmos fazer a tua vontade no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, a tua orientação, o teu discernimento, a tua direção, para que possamos aplicar esta palavra em nossos corações e transformá-la em vida, em ação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor, é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois bem, meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta muito forte, muito complexa, robusta, com muitas informações, talvez consideradas difíceis, né, para algumas pessoas, porque contém muitas informações referentes ao Antigo Testamento, à lei, mas é uma carta de uma profundidade gigante. É uma carta que mostra, o autor aos Hebreus, ele quis mostrar, se a gente pudesse definir em uma frase, o objetivo daquele autor, naquela carta, era dizer que só Jesus traz para os homens a revelação plena de Deus. Só Jesus foi o sacrifício perfeito que possibilitou o acesso total, o acesso perfeito à realidade, à presença do Pai. E ele, para dizer isso, ele vai passar por todos os ensinamentos da lei e ele vai fazer comparações que nos fazem, nós que somos cristãos,
nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nos alegrarmos e termos vontade cada dia de viver para agradar, para glorificar e para honrar o nome desse de Jesus, que se entregou como sacrifício perfeito, como sacrifício que possibilitou pleno acesso ao Pai, que possibilitou plena relação com o Pai, plena relação com Ele, através desse sacrifício. Antes, os sacrifícios não eram perfeitos, por isso precisavam ser refeitos. Os sacerdotes entregavam e em outro momento faziam de novo, faziam outra vez, porque o sangue era de um animal. Mas não só o sacrifício foi perfeito, mas a oferta foi perfeita, porque o sangue foi de Jesus. E por isso podemos estar aqui louvando e dando glórias a Ele por isso. Aleluia. E na carta aos Hebreus, a gente vai entender que o escritor dessa carta, ele, além de mostrar isso, além de mostrar quem é Jesus, a superioridade de Jesus sobre todos os profetas, sobre anjos, sobre a lei, sobre diversas questões que sempre foram muito fortes na cultura, nos ensinamentos daquela cultura judaica, ele vai mostrar e vai dizer: está consumado, Jesus morreu, e agora você pode usufruir dessa relação com Ele, dessa morte perfeita e desse sacrifício perfeito. E no final da carta, que foi o texto que nós lemos agora, é interessante porque ali ele vai trazer algumas evidências. Ele vai dizer assim, o sacrifício perfeito gerou a consequência do acesso total, da revelação plena. E essa revelação, esse entendimento gera vida que procura viver e honrar o nome do Senhor. São pessoas que entenderam, que entendem e que abraçam e agradecem este sacrifício e vivem por ele. E essa vida, ela é evidenciada, ela é mostrada através de algumas orientações, exortações que o próprio autor aqui utiliza no final da carta, no capítulo 13, como nós lemos. E ela é extraordinária porque elas nos dão um norte. Elas nos fortificam, nos fortalecem, mas nos dão um norte no sentido de dizer, quem olha para Cristo e reconhece que Ele foi o sacrifício perfeito, quem olha para Cristo e reconhece que a partir dele nós podemos ter acesso total ao Pai, podemos ter uma vida diante do Senhor, de santificação, de crescimento e de perdão dos nossos pecados, tem uma vida que demonstra e que busca fazer isso. Ou seja, se eu pudesse resumir numa frase, este estudo aqui, essa mensagem que nós estamos tendo rapidamente aqui, seria: o sacrifício perfeito gera vida de obediência, gera vida de aproximação a Deus, à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Amém por isso. E vamos perceber aqui essas ideias. Como eu falei, a gente leu aqui muito rapidamente algumas orientações ou exortações que o autor traz para o povo. Se a gente for estudar a carta mais a fundo, com mais detalhes, a gente vai entender que um povo que não era um povo novo na fé, era um povo que já tinha passado até, ou por si só, ou por seus líderes, perseguições. Você vai ver também que existia uma possibilidade de serem perseguidos também, existente, iminente. Você vai ver também que, na maioria, eram judeus convertidos ao cristianismo, e é por isso que se utiliza essa tanta expressão referente à lei, porque o grande objetivo do autor é dizer isso, tudo isso foi vencido na cruz. Jesus Cristo agora, o sacrifício santo e perfeito, faz com que você agora viva de forma perfeita diante de Deus, porque você agora tem seus pecados perdoados. Essa é a ideia, e ele vai começar a mostrar. Por isso ele diz, façam isso, façam aquilo, vivam assim, mostrem, acreditem. A fé de você precisa ser evidenciada no seu dia a dia, nas suas atitudes. A palavra, o sacrifício de Cristo precisa ser transformado, precisa ser percebida por quem anda, por quem enxerga vocês, porque tem relacionamento com vocês. E isso é o grande desafio para a igreja de Cristo, não só naquele momento, como hoje. Às vezes a gente tem o entendimento errado
de que a perseguição à igreja acabou, de que a perseguição à igreja é questão do outro lado do mundo. Mas, meu irmão, primeiro que a perseguição na igreja às vezes acontece dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, por onde a gente for, de forma pequena. Mas independente disso, a qualquer momento, nós poderemos enfrentar perseguições e precisaremos estar firmes, certos de que o sacrifício de Cristo foi perfeito e é por ele que a gente precisa viver. E é interessante a gente ver que ele começa no capítulo, no versículo 7, dizendo: lembrem dos líderes que pregaram a palavra para vocês, olhem para eles e usem a fé deles como exemplo. Primeira orientação que ele dá, referente a orientações práticas espirituais: lembrem dos líderes que pregaram a palavra de vocês, olhem para eles, olhem como o fim da vida deles foi, em algumas versões, e imitem a fé dele e os exemplos dele. Como é fácil a gente esquecer os cristãos corajosos do passado, né? Cujo trabalho e sacrifício possibilitaram muitas vezes nós estarmos aqui livres, louvando, lendo, pregando. O autor ali, ele chama as pessoas a dizerem ali, a pensar o seguinte: lembrem daqueles líderes que, independente de perseguições, de problemas, de dificuldades, do que enfrentaram, terminaram a vida glorificando o nome do Senhor. O pastor Joel utilizou uma expressão uma vez que me marcou muito, quando ele disse assim: começar bem é muito fácil, mas difícil é terminar bem. Nem todos conseguem terminar a jornada de ministério, de ensino, de louvor e de engrandecer o nome do Senhor bem. Por isso, é importante que nós olhemos para esses servos, para esses exemplos que viveram e morreram glorificando o nome do Senhor. É interessante que ele vai completar essa expressão dizendo assim: Jesus, Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É como se ele tivesse dizendo assim: do jeito que aquelas pessoas, que aqueles líderes que implantaram no coração de vocês que a mensagem de Cristo, que lhe mostraram o sacrifício perfeito que Cristo fez, que lhe falaram sobre isso, que lhe mostraram com a vida deles, porque eles viviam por esse Cristo, é o mesmo de hoje, e é o mesmo de amanhã, e é o mesmo de eternamente. Então, por isso nós precisamos viver da mesma forma, com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma certeza de que o Cristo de ontem é o Cristo de hoje, e é o Cristo que se sacrificou, que foi a oferta perfeita para me possibilitar essa revelação e esse pleno acesso ao Senhor. A palavra revelação, no sentido original da palavra, é exatamente essa: revelação, a ação de remover o véu, né? É descortinar, é mostrar, é tornar as claras, trazer as claras. E esta revelação só foi plena, só foi perfeita pelo sangue derramado de Cristo no Calvário. E é isso que o autor de Hebreus está falando e está dizendo: lembrem disso, lembrem por que essas pessoas viveram por isso e muitas vezes morreram por isso, em alguns momentos foram perseguidos por isso. Lembrem, porque vocês têm o mesmo Jesus daquele tempo e que vocês precisam entender e viver para Ele também. E ele continua dizendo no verso 9 ao 12, ele vai usar expressões muito peculiares, mas muito profundas. Ele vai dizer o seguinte, 9 ao 12, não deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. E está aí a segunda questão que ele traz: não se deixem levar pelos ensinamentos estranhos e diferentes em algumas versões. A palavra no original traz exatamente essa ideia, diferente do que foi ensinado a vocês anteriormente. O próprio apóstolo Paulo, ele quando está falando aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, se um anjo descer e ensinar um evangelho, uma mensagem diferente daquela que a gente, ou se até eu mesmo ensinar uma mensagem diferente da que foi dada por Cristo, da que nós ensinamos antes, isso é anátema, é maldição, não a sigam. E aí a gente acompanha durante toda a história da Bíblia, a história do cristianismo, um problema, um fenômeno gigante e perigoso, é exatamente os ensinamentos estranhos, os ensinamentos diferentes. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos servos do Senhor, muitas vezes se deixam levar por esses ensinamentos.
E isso é uma atenção que ele traz para aquele povo, e a gente vai entender por que aqui, mas que a gente precisa aplicar na nossa vida. Hoje não faltam pessoas para ensinar coisas diferentes acerca da palavra de Deus, ou seja, para ensinar a palavra da forma que lhes convém, para ensinar a palavra apenas parte da palavra e não a palavra como um todo. Mas a gente precisa ficar firme nos ensinamentos da palavra, no Evangelho de Jesus, nas palavras de Cristo e de seus apóstolos, que trouxeram exatamente esse entendimento que o único Senhor, o único Salvador, a única oferta e sacrifício perfeito nos dado, o único que propiciou essa revelação total, plena, foi Jesus Cristo, que morreu na cruz, por mim e por você. E a gente não pode abrir mão disso. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, ó: é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que comem. Aí por isso que ele disse isso, porque muitas pessoas ali estavam, se você for analisar com cuidado, algumas daquelas pessoas ali estavam tendentes, ou já estavam praticando ensinamentos da antiga aliança, vamos dizer assim, preocupados com o que se comia, preocupados com a alimentação, e achando que a alimentação, que o que se comia era exatamente os instrumentos que possibilitavam agradar a Deus, que possibilitavam aproximá-los de Deus. Isso são ensinamentos diferentes dos ensinamentos de Cristo. E o autor aos Hebreus ele vai dizer, ó: é importante, é necessário que o nosso coração seja fortalecido, esteja firmado na graça, pela graça, e não por alimentos, porque aí ele continua, porque não trazem valor, não tem valor nenhum aqueles que os comem. Por isso que ele está dizendo, cuidado com o que estão ensinando aí, cuidado com o que estão ensinando do que você precisa fazer para se aproximar de Deus. O que nos aproxima do Senhor é Jesus Cristo. A ponte que nos liga à presença do Pai é o Filho morto e ressurreto para a honra e glória do nome dele. E ele diz, cuidado com o que estão ensinando. Isso é uma questão interessante, porque, como eu falei, durante todo o Novo Testamento, a gente vai ver diversas heresias, como o gnosticismo, né? Como outros, que queriam sempre colocar algo mais além de Cristo, né? Algo mais além do sacrifício de Cristo, mas o ensino aqui é exatamente esse: o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo. E tudo que vem além é acessório, não é importante tanto quanto o Jesus. E ele vai continuar dizendo o seguinte, ó: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Interessante como ele diz, olha, o altar de vocês agora é outro. O altar da gente agora é outro. Porque como foi dito aqui, como ele já disse aqui, o sacrifício e a oferta desse altar foi perfeito. Foi Cristo, o sangue derramado foi Cristo, e não o sangue de qualquer animal. E aí ele diz, ó, o altar de vocês não precisa de nenhum ensinamento estranho, de nenhuma prática além da fé, além de seguir a Jesus e de buscar viver para Ele. Esse é o grande objetivo. Nós temos, o altar anterior era físico, hoje o altar é espiritual. O altar anterior podia ser quebrado, podia ser destruído, como foi em Jerusalém, como foi destruído, como foi profanado. O nosso não pode, porque ele está além do que se vê, ele está além do que se pode tocar. E essa é a visão. Uma outra ideia que o autor de Hebreus quer trazer durante todo o livro dele é exatamente essa. Vocês precisam viver para além do que se vê. Vocês precisam viver para além do que se consegue tocar. Porque a perspectiva futura do cristão
é gigante. Nós somos peregrinos aqui na terra, passageiros, estrangeiros. Isso é glória, isso é bênção, meus irmãos. Isso é combustível, força para o nosso coração, para o nosso dia a dia, de tantos problemas, de tantas perseguições, de tantas dificuldades. Nós podemos dizer que o que nos espera é muito maior do que tudo que nós estamos vendo e vivendo. Amém. E ele vai continuar dizendo o seguinte, ó. Ele deu o exemplo sobre como os animais eram sacrificados fora do acampamento. E ele vai dizer aqui, ó, no 13. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Vejam como o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele, até a questão da localização, foi perfeito. O cavalo ficava fora da cidade. E isso nos remete a mais uma confirmação da perfeição do sacrifício de Cristo para nós, para a humanidade, para os que creem, para os que perseverarem na fé. Ele diz, foi morto por isso, e aí ele faz um chamado. Primeiro ele diz, lembrem-se dos líderes de vocês, olhem para o final da vida deles, imitem, o exemplo bom tem que ser seguido. O Cristo seguido antes é o mesmo de hoje. Aí depois ele vai dizer, não se deixem levar por ensinamentos estranhos, firmes no ensinamento de que Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele, né? Como o próprio falou. E aí, ele vai continuar dizendo, ó, e aí agora ele vai trazer mais uma orientação e um chamado muito forte. Ele diz assim, do jeito que Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, saiamos até Ele, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Pois temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que eu tinha acabado de falar, né? Ele faz um chamado àquele povo, ele faz um chamado ao povo de Deus, aos seguidores de Cristo, e diz, ó, saiamos fora do acampamento, suportemos o que Ele suportou, porque o que importa é cumprir a vontade dEle, é cumprir os propósitos dEle para nossas vidas. Jesus, a gente sabe que suportou toda aquela desonra do ponto de vista humano, sofrimento, humilhação, sabemos todos esses detalhes. E o autor dos Hebreus aqui vai dizer, ó, façamos o mesmo se for preciso. Muitas vezes precisaremos nos afastar, sair de perto do que nos afasta de Deus, nos isolarmos de algumas pessoas, de alguns ambientes, saiamos para fora do acampamento para suportar o que Ele suportou se for preciso. Não deixemos que nada divida a nosso coração com Cristo. É como se Ele estivesse dizendo àquele povo, ó, como a gente viu, a maioria dessas pessoas eram judeus convertidos, né? E tinham muitas pessoas, se você for analisar pelo próprio que a gente leu antes, a questão da alimentação e dos ensinos, muitas pessoas estavam começando a seguir orientações e ensinos referentes a isso, a algo mais do que Jesus, a lei, a algumas ações de alimentação. E aí, qual é a mensagem do autor aqui para aquele povo? Diz, ó, não dá para ficar com um pé lá e um pé cá. Tinham pessoas que estavam dizendo, que estavam querendo, para não ter estresse, para não ter risco de vida, risco de perseguição, ficavam com um pé em Cristo e com um pé no ensinamento alheio. E aí o autor aos Hebreus diz, ó, sai da cidade, rompe com o sistema, como Jesus fez, e suporta a desonra que Ele suportou, porque o nosso objetivo está muito além do que a gente vê, porque o nosso propósito está muito além do que a gente pode tocar, e isso tem que ser firme, forte nos nossos corações. Tem um hino que eu acho lindo, e
fala muito ao meu coração, que tem o nome como firmeza, que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E é extraordinário, se você for analisar, o autor desse texto, desse hino, ele estava tentando compor um hino e foi visitar uma pessoa que estava à beira da morte. E aí disseram a ele: canta uma música para ela, tal. Aí ele disse que não estava com cantor, com inário. Ele disse: eu estou com uns versos aqui que eu estou compondo, vou cantar um pedacinho. E ele cantou o estribilho: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E ele disse que aquilo deu tanta força àquela mulher, àquela senhora que estava doente, prestes a morrer. Foi tão auxiliador para aquele momento de dificuldade, que ele disse que no mesmo dia voltou e terminou a música e distribuiu para as pessoas da igreja. Foi um pastor lá da Inglaterra, mas é interessante porque é isso que ele está dizendo aqui, ó. A nossa fé, o nosso amor precisam estar firmados no Senhor, que foi Ele que se entregou por nós, que foi nele que a lei foi cumprida, que foi através dele, do sacrifício dele, que a revelação foi plena e foi completa, para que pudéssemos ter um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. Isso é extraordinário. Ele diz: firmem-se no Senhor. Se precisar, saiam e rompam e sofram a desonra que Cristo sofreu, porque é por isso e para isso que estamos aqui, para louvar e para cumprir com os seus propósitos. E ele vai continuar e vai dizer no versículo 15: ofereçamos um sacrifício, mais uma orientação, ofereçamos um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor, ou sacrifícios de louvor. E eles: porque isso é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Ele diz: ó, é necessário, é fruto, é consequência. O sacrifício de louvor vai aparecer para os lábios de quem confessa o nome dele. Ofereçamos isso, mostremos isso ao nosso Deus. E ele vai continuar e vai dizer: e não nos esqueçamos de praticar o bem e de cooperar mutuamente, pois são sacrifícios que agradam a Deus. 3 coisas aqui: sacrifícios de louvor, como consequência de lábios que confessam o nome dele; a prática do bem, como consequência de quem vive a nova aliança, de quem entendeu que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo, e que é para isso que nós precisamos viver. O autor está dizendo aqui: não se admite. Se você for analisar a carta, ele vai dizer: não se admite um servo, um discípulo do Senhor, que se entregou naquela cruz, que não pratica o bem, que não coopera mutuamente, que não frutifica para a honra e para a glória dele. Porque nada mais são essas questões do que frutos de quem confessa o nome do Senhor com a sua boca. E isso nos leva a uma reflexão muito séria, muito objetiva. Como é que eu tenho caminhado? Será que os frutos dessa minha relação com Deus, deste sacrifício perfeito, maravilhoso que eu entendi, que foi para mim, tem aparecido no meu dia a dia, a prática do bem, a mútua cooperação, o amor, sacrifício de louvor, palavras que abençoam, né? Suporte ao outro? Será que eu tenho me mantido firme nos ensinamentos do Senhor, nos ensinamentos do Evangelho, ou eu tenho começado a olhar para outras questões, porque são mais fáceis e justificam atitudes ou entendimentos do meu pensamento, do meu coração, da minha visão terrena e humana? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Será que eu tenho me preocupado tanto mais com o que eu vejo e me esquecido do que está além disso, que é muito maior do que tudo isso? É uma reflexão que precisamos fazer a partir de mim. É muito sério.
Os servos do Senhor precisam mostrar que são diferentes. Precisam mostrar que as consequências desse sacrifício fazem com que a gente viva na nova aliança dia a dia. E a gente entende isso e começa a mostrar, começa a viver. Nenhum ensinamento diferente pode me tirar desse caminho. E os frutos precisam aparecer. O nosso altar, ele é inquebrável, porque a oferta foi feita e foi Jesus. Por isso que, neste livro, e nós lemos agora um pedacinho dele, existe tesouro para a nossa vida. Porque nele está confirmando, está chamando e exortando para uma vida que agrade ao Senhor, independente do que a gente possa enfrentar por isso. Humilhação, apontamento, perseguição, vergonha. Se estivermos focados no sacrifício perfeito do Senhor, no sangue derramado, que nos deu a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mal, nada disso vai nos atrapalhar. E a gente vai frutificar. E a gente vai caminhar. E a gente vai ser instrumento de bênção e de revelação desse amor. Porque é para isso que a gente está aqui. Precisamos entender o nosso propósito. O propósito para as nossas vidas é um desafio que o autor aqui nos chama e precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos. O sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, a revelação perfeita e completa se deu na cruz do Calvário. E a partir dali, nós somos chamados a uma vida de quem acredita nisso, de quem crê nisso e de quem vive por isso. E que o Senhor possa estar abençoando você e levando você a refletir sobre o seu entendimento, sobre a sua vida como cristão, como discípulo, como uma pessoa que diz que entendeu a morte do Senhor e a ressurreição dele por você. Reflita nisso, pense nisso e peça ao Senhor força, firmeza, discernimento, orientação, para que nada afaste você dos propósitos e da vontade dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que passo em silêncio, eu dou ar a outra face. Sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te seguir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus.
tua verdade.